do direito comparado, se o empregador praticar o assédio moral, quais seriam as consequências? O assédio moral caracteriza-se hipótese de despedida indireta ou rescisão indireta do contrato de trabalho, seria a falta grave a justa causa patronal, o que é cabível. O ajuizamento de uma reclamação trabalhista, pleiteando-se esta rescisão indireta ou despedida indireta do contrato de trabalho, e ele vai ter direito a todas as verbas correspondentes a uma despedida sem justa causa. E mais, além disso, é perfeitamente cabível o pedido na Justiça do Trabalho de danos morais decorrentes deste assédio moral. Então, repassando para você frisar, se o empregado é vítima de assédio moral, e isto é comprovado, ele pode entrar com uma reclamação trabalhista, pleiteando a rescisão indireta ou a despedida indireta do contrato de trabalho, e mais, danos morais. Danos morais, porque ele teve ofensa aos seus direitos da personalidade, os direitos extrapatrimoniais. Só alegria, vamos continuar os estudos, vamos lá, próxima pergunta. Professor, a embriaguez pode ser considerada a justa causa do empregado? Olha, um tema também muito interessante, da ordem do dia. Temos uma visão tradicional da matéria e uma visão moderna da matéria. Vamos fazer aqui a exposição de forma didática. Qual é o entendimento tradicional em relação à embriaguez? A CLT menciona duas formas de embriaguez: a embriaguez habitual e a embriaguez em serviço. E vale a pena ressaltar que quando o texto fala em embriaguez, a embriaguez não é aplicada somente a bebidas alcoólicas, mas também a outras substâncias entorpecentes. Os empregados, eles cada vez mais estão sendo pegos portando drogas no ambiente de trabalho. E muitas vezes até acabam caindo nesse vício pela questão do estresse, da pressão e tudo mais. Então não é somente em relação a álcool, mas também, por exemplo, cocaína, maconha, LSD, hoje o crack vem crescendo muito no ambiente de trabalho também. Em todas essas formas de embriaguez, qual o entendimento tradicional que a gente tem? O entendimento tradicional é que é hipótese sim de despedida por justa causa. Embriaguez habitual trouxe reflexos para o ambiente de trabalho, o empregado ele pode ser despedido por justa causa, por embriaguez habitual. Agora, para pensar um pouquinho. A gente não pode entrar no mérito, e um erro muito comum que a gente faz é julgar as pessoas. A gente não pode julgar as pessoas do porquê que ela se embriagou, etc., não é do mérito. Qual é a questão a ser analisada? Se o empregado, pelo motivo A, ou pelo motivo B, ou pelo motivo C, ele acabou se tornando, tendo esse quadro de embriaguez. E essa embriaguez, ela é habitual, e isso traz reflexos negativos ao meio ambiente de trabalho. Qual o entendimento moderno que vem surgindo? Que esse embriaguez habitual é uma doença. E se é uma doença catalogada no Código Internacional de Doenças, o código F10.2, Síndrome da Dependência do Álcool, na Organização Mundial da Saúde, encarando a embriaguez habitual como doença, qual será o resultado? A suspensão do contrato de trabalho para tratamento daquele empregado, depois ele retorna e a empresa dá uma chance àquele empregado. É o que a gente chama de responsabilidade social da empresa, função social da empresa e função social do próprio contrato de trabalho. E para finalizar, tem a embriaguez em serviço. Aí aqui, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, elas são praticamente implacáveis. Muitas vezes, uma única embriaguez em serviço, a depender da atividade do empregado, ele pode sim ser mandado embora por justa causa. Então a embriaguez habitual, comportamento reiterado, e a embriaguez em serviço, muitas vezes uma única vez, pode ensejar a despedida por justa causa. Cuidado, festas de fim de ano, aqueles almoços e tudo mais, toma cuidado porque muitas vezes isso pode prejudicar a sua relação com aquele vínculo empregatício. Tudo bem? Com isso finalizamos
as respostas às perguntas enviadas e agora a gente vai para o nosso terceiro e último bloco. Qual é o terceiro e último bloco? O X da questão. Como que a justa causa vem caindo no exame de ordem? Até daqui a pouquinho, importante esse bloco para a fixação da matéria estudada. É isso aí, pessoal. Chegamos no nosso terceiro e último bloco, o X da questão. Vamos analisar como o tema justa causa ele é cobrado no exame de ordem. Vamos às questões? Vamos lá, primeira questão. A primeira questão caiu no exame 2008.2. Antônio, contratado como vigilante noturno de uma instituição financeira, abandonou em 2 oportunidades distintas, sem justificativa, seu posto de trabalho por cerca de 30 minutos para resolver questões particulares, fato comprovado por testemunhas. Na situação hipotética apresentada, a atitude de Antônio para fins de despedida por justa causa, de acordo com a consolidação das leis do trabalho, é considerada. Então vejam, vigilante, ele abandonou 2 vezes o posto. Vamos lá, vamos ver. Alternativa A. A alternativa A fala de abandono de emprego. Esta alternativa ele está errada. Errada por quê? A gente não pode confundir a desídia com o abandono de emprego. Lembra que eu falei? A desídia é uma falta grave também, mas demonstra o descompromisso, demonstra a falta de atenção, o relaxo, o desleixo. Esta é a desídia, a desatenção, a falta de compromisso. Já o abandono de emprego é algo reiterado e contínuo, que não se confunde com a própria desídia. Esse empregado, ele praticou falta grave? Isso é inequívoco, isto é inegável. Sendo vigilante, abandonando o emprego por 2 vezes, no primeiro momento poderia pensar em abandono de emprego, ou melhorar, abandonando o posto de trabalho por 2 vezes, isso poderia levar ao entendimento de abandono de emprego, porque você poderia fazer a associação. Abandono de emprego, abandono de trabalho, a mesma coisa. Não é hipótese de abandono de emprego, porque o abandono de emprego é algo injustificado, reiterado e constante e consecutivo. Já a desídia é a falta de compromisso, portanto não é o abandono de emprego, ok? Próxima alternativa, alternativa B, ato de improbidade. Esta alternativa ele está errada. Errada por quê? A improbidade significa a desonestidade, a fraude, a má-fé, algum comportamento do empregado nesse sentido que ocasione prejuízos patrimoniais ao empregador ou ao terceiro relacionado àquele ambiente de trabalho. Por exemplo, furto ou roubos de bens da empresa, etc. Não é ato de improbidade, porque não significa a desonestidade, a fraude, a má-fé no ambiente de trabalho. Próxima alternativa, a alternativa C, ato de indisciplina ou de insubordinação. Esta alternativa está errada também. Errada por quê? A gente não pode confundir, como eu expliquei, a indisciplina com a insubordinação. Indisciplina, descumprimento de ordens gerais do empregador, circulares, portarias, ordens de serviço. De outra sorte, a insubordinação é o descumprimento de ordens pessoais dirigidas pelo próprio empregador ou pelo superior hierárquico. Eu até brinco em aula, eu passo um macete para os alunos nesse sentido. Indisciplina, ligar a ordens gerais. E insubordinação, ligado a ordens pessoais. É ruinzinho, mas acaba ajudando a memorização desta diferenciação. E aí, por fim, a alternativa D, desídia no desempenho de suas funções. Essa alternativa ela está correta. Esta alternativa correta é a desídia, que é a falta de comprometimento, a falta de compromisso, a desatenção
Isso. Desídia não se confunde com